Final de ano, melhor época para você fazer aquela lista gigante de livros e não ler nem metade. Mas como eu tenho fé em você, eu vou indicar 3, tá? Só 3, para nem ficar tão difícil assim para você. 3 livros dos quais 2 são de marketing propriamente dito, e um deles é sobre um assunto que eu acho que vai ficar cada vez mais grave na nossa era, nessa era muito louca de se viver, tá? Os 2 de marketing já estão didatizados na Sociedade do Marketing, então você não precisaria ler se você tomasse essa decisão inteligente de se tornar associado, mas se você não quiser tomar essa decisão contra você mesmo, então você vai precisar lê-los, e um deles é bem grande. O outro nem tanto, mas um deles é bem grande, tá? Então vamos lá para essa lista bem curtinha de 3 livros que eu acho que vão ser muito importantes para você em 2025. Então, o primeiro livro aqui que eu tenho para mostrar para você adicionar na sua lista de livros para ler em 2025, é o Segredos.com, do Russell Brunson, .com Secrets na versão original. Esse livro aqui é muito bom, tá? Ele tem vários insights legais, mas principalmente ele te ensina uma nova habilidade, uma nova técnica, que é a de construção de funis. E eu vejo que o mercado está indo exatamente para esse caminho de aumento do LTV, de diversificação de ofertas. Tá todo mundo reparando que não adianta mais você só fazer um curso e botar ele para vender, não dá mais tão certo assim. As pessoas estão começando a entender que a gente precisa construir negócios e não ter maquininhas de fazer dinheiro temporárias, né? E para você construir negócio, você precisa de estruturas de aquisição, estruturas de vendas. O lançamento é uma delas, mas a gente está meio saturado disso no mercado digital. A gente já entendeu que é mais difícil, que é mais arriscado, que não é no piloto automático, tem que fazer muita coisa, precisa de muita equipe, etc, etc. Então, os funis estão nascendo como uma alternativa inteligente. É perpétuo, você faz uma vez, só monitore, faz a manutenção, você muda uma coisa de cada vez e vai medindo os resultados, é bem mais previsível. Então, assim, os funis estão vindo com muita força em 2025, principalmente agora, ou na semana passada, ou nessa semana aqui, o Ícaro começou a falar de funis. E ele começou a didatizar também o livro Segredos.com. Então, assim, num modelo até muito parecido com o da Sociedade do Marketing, para quem me acompanha, né? Então, ele pegou esse livro aqui e ele transformou em resumos, aulas e materiais, e ele está cobrando, né, para você acessar esses resumos dele. Então, modelo de negócio muito parecido com a Sociedade do Marketing. Então, nós dois, o Ícaro se tornou o meu primeiro concorrente nesse modelo de negócio, né? Então, se você quiser ter acesso aos resumos desse livro aqui e não precisar ler, você pode ir tanto lá com o Ícaro, se você confiar mais nele, quando você pode vir para a Sociedade de Marketing, aqui você tem muito mais livros, tá? Eu considero que é uma decisão mais inteligente você entrar para a sociedade. Eu sei que não é muito parcial dizer isso, mas eu realmente considero, tá? Então, Segredos.com, eu acho que é um excelente livro para você ler. Aqui você vai aprender todos os tipos de funis mais estruturais, vamos dizer assim, dos quais as pessoas depois derivam funis diferentes, né? Então, aqui estão os funis essenciais, vamos dizer assim, né? Funis que você pode usar para vender produtos de 0 a 100, de 100 a 300, de 300 a 1000 e mais de 1000 também, tá? Então aqui tem várias estruturas de aquisição e como profissional de marketing, eu acho que você se beneficia muito disso, porque você pode aproveitar essa onda para se auto-intitular quem faz funis, né? Eu não gosto muito do termo funileiro, eu acho que é meio um posicionamento um pouco. Você se posiciona, você se nivela por baixo, né? Eu prefiro que você se chame ou de designer de funis, ou de engenheiro de funis, ou alguma coisa, consultor de funis, que seja. Mas eu prefiro que você se posicione desse jeito. E uma vez que você consiga construir funis para as pessoas, você consegue fazer excelentes ofertas para você entrar no negócio delas, construir funis e até, quem sabe, pegar porcentagens. Afinal, você está construindo uma estrutura de vendas, uma estrutura de aquisição. De repente, você pode cobrar porcentagem por um ano ou porcentagem por 6 meses, resultados, pode cobrar também o valor fixo, enfim. Eu acho que existem muitas oportunidades para você fazer dinheiro, desde que você saiba construir funis em 2025, tá bom? E falando sobre construção de ofertas, o segundo livro que eu acho que você deve ler em 2025, se você ainda não já leu, tá? É o 100 Million Offers. Eu não tenho a versão física aqui, mas eu considero que esse livro vai ser fundamental. Todo mundo já está percebendo que não adianta mais você construir um cursinho ali e botar para vender. Você precisa de uma boa oferta. Uma boa oferta é o que distingue um bom negócio de um mau negócio, tá? Então, assim, antes de fazer copy, antes de fazer tráfego, antes de fazer design, a pergunta que você tem que se responder é: a sua oferta é boa o suficiente para as pessoas quererem ela por si? Porque se não for, você vai ter que precisar de muito esforço de venda, muito esforço de persuasão, e de repente essa conta não vai fechar, tá? Então, assim,
para você construir boas ofertas, inclusive para você fazer bons funis, você precisa construir boas ofertas, você precisa do conhecimento que está lá no 100 Million Offers do Alex Hormozi. E lá naquele livro, né? Nesse livro, você vai aprender a nichar, você vai aprender a equação do valor, os elementos, alguns dos elementos do valor, tá? Existem mais elementos, pelo menos mais 26 elementos existem, que eu já dei na minha aula magna. E você vai aprender quais são os elementos do valor e você também vai aprender a construir ofertas a partir de problemas, transformando esses problemas em soluções e transformando essas soluções em entregáveis, tá? Então, é um passo a passo, um framework muito didático de construção de oferta que vale muito a pena. Inclusive, acho que na semana passada eu postei um vídeo que tinha um insight, né? A equação do valor desse livro. Então, se você quiser ver um pouquinho do que tem nesse livro, você vai no vídeo da semana passada e vê o conteúdo, tá? E por último, é um livro sobre gestão de tempo. Só que é um livro diferente sobre gestão de tempo, tá? Não é o livro que você já leu, tenho certeza. Esse livro aqui chama 4.000 Semanas. Gestão de Tempo para Mortais. Esse livro aqui mudou muito de como eu encaro a minha vida, tá? Mudou muito a maneira com que eu enxergo as minhas tarefas e a minha entrega, a minha gestão de energia, tá? Geralmente, né, no mercado digital e na maior parte do tempo, a gente está entrando em contato com soluções de gestão de tempo que orientam você para performance o tempo todo e não para o seu propósito ou não para o seu verdadeiro equilíbrio de vida. E isso vai gerando em você cada vez mais ansiedade, porque você acha que vai chegar um ponto em que você vai ter o domínio sobre todas as coisas que você tem que fazer, em que você vai ter o domínio sobre todo o seu tempo e que, portanto, as coisas vão começar a fluir. Só que esse dia nunca chega e não vai chegar. Você vai ter cada vez mais responsabilidades. E por ter cada vez mais responsabilidades, você sempre vai achar que seu tempo está indo cada vez mais rápido. Não adianta você ter um Trello, não adianta você ter um Asana, não adianta você ter um controle das coisas que você tem que fazer, se você ainda não sabe gastar o seu tempo de uma maneira inteligente e com base na sua mortalidade, tá? Então, assim, esse livro aqui, eu vou ler até o sumário dele aqui atrás, para você ver a respeito do que ele fala, tá? Então, olha só. A média de vida do ser humano é ridiculamente curta. Se você chegar aos 80 anos, você vai ter vivido cerca de 4.000 semanas e nada mais. Se tem 40 anos, então restam apenas 2.000 semanas para você. No entanto, somos obcecados por listas de tarefas, por e-mails não lidos e pela sensação de que nunca terminamos o que temos para fazer. A maioria dos conselhos de gestão do tempo promove a ideia de que um dia a gente vai conseguir fazer tudo e a gente vai se tornar dono do nosso tempo, totalmente otimizados e emocionalmente invencíveis. Nada é mais enganador do que isso. 4.000 semanas revela que a maneira como lidamos com o tempo não é algo inescapável e imutável, mas uma escolha individual e até coletiva. Com base em insights filosóficos e psicológicos, Oliver Burkeman, que é o autor do livro, oferece um guia prático e divertido para construir uma vida significativa, com objetivos atingíveis e um compromisso com tudo o que de fato vale a pena, tá? Então, assim, esse livro aqui, ele é, assim, ele vai fundo, sabe? Ele bate doído em você. Porque na maior parte do tempo você está preocupado com gerenciar 1.000 coisas, 1.000 projetos. E você tem essa sensação de que você está andando, mas na verdade você está como se você estivesse numa esteira. Você está correndo o máximo que você pode e não está saindo do lugar. Então, esse livro aqui, ele é muito forte, tá? Assim, até o final do livro ali, ele não te dá nenhuma dica prática. Ele só te faz enxergar o quão idiota você está sendo de gerir o seu tempo dessa maneira em que você se coloca como Deus do próprio tempo, né? Que você não aceita que o tempo não é seu. Tá? Você não tem direito sobre o seu tempo nesse sentido, né? Você foi jogado na linha do tempo. E aí, só lá no final do livro, né? Bem no final mesmo, são as últimas 10, 20 páginas é que ele te dá 10 ferramentas para você abraçar a sua finitude, né? E assim, essas 10 ferramentas agora me acompanham. E sempre que eu erro, né? Sempre que eu tomo uma decisão que sai disso daqui, eu sei que eu errei exatamente porque eu tenho esse guia aqui de 10 ferramentas, né? Então eu vou falar algumas delas aqui para você ver que diferente, sabe, do que a gente costuma ouvir de pessoas que falam de performance, né? Então, a primeira é a abordagem de volume fixo de produtividade, né? Então, assim, em vez de você ficar preocupado em gerenciar uns 300 projetos, você limita tempos pré-determinados para o seu trabalho diário. Mas existe também aqui um controle de listas que é muito mais simples do que talvez você faça hoje. Então,
ele recomenda você a ter apenas 2 listas, né. Uma lista de coisa a fazer aberta, então tudo que você precisa fazer, e uma lista de coisas a fazer fechada. Então, nessa lista fechada, você deixa só 10 coisas. E você só pode adicionar uma nova coisa nessa lista fechada quando você termina uma delas e joga para o feito, né. Então, assim, são só 10 coisas que você precisa fazer, sempre. Você não cai nessa: "Putz, preciso fazer 40 coisas". Não, você precisa fazer 10 coisas. E aí quando você arrastar uma para cá, você pode colocar outra aqui, mas são 10 mesmo assim, tá. Outra essa aqui é muito interessante, né, que é da serialização. Então você para de trabalhar em várias coisas em paralelo, você pega um projeto por vez e coloca toda a sua energia nele. Depois, né, esse aqui é o mais incrível, é o fracasso em base cíclica. Então, assim, tem muita gente que vende pra gente essa ideia de que você pode ter um equilíbrio completo, né, entre trabalho, vida e tudo mais. Só que o que acontece é que a nossa vida é desequilibrada por natureza. Às vezes, mais tempo e energia são necessários no trabalho. Às vezes, mais tempo e energia são necessários na saúde. Então, assim, não faz sentido você ter um gasto de tempo pré-determinado, fixo, né, percentual, a respeito do quanto você faz academia, do quanto você se dedica na dieta, do quanto você se dedica espiritualmente, do quanto você se dedica no trabalho, tá? Então, assim, o fracasso em base cíclica é você conseguir colocar no papel ou decidir que você vai fracassar em alguma determinada coisa para que outra tenha sucesso. Então, por exemplo, né, eu mesmo estou numa fase em que eu estou tendo que trabalhar muito mais do que eu tinha que trabalhar no ano passado, por exemplo. Então agora eu entendo que eu fracasso mais na minha academia, ou que eu fracasso mais na minha alimentação, para que eu tenha mais sucesso nessas coisas que eu estou construindo profissionalmente, para que depois, quando eu tiver tudo ajustado aqui, eu possa voltar a ter um sucesso maior também na minha saúde, tá. Então, assim, é uma estratégia, né, é um baixo desempenho estratégico naquilo que você pode abandonar. Então isso é muito importante, tá, porque quando a gente está buscando esse equilíbrio completo, a gente geralmente trabalha e vive em alta pressão, sempre pensando: "Olha só, eu estou sendo ruim naquilo, eu estou falhando naquilo". Então aqui você aceita, você está falhando mesmo, e isso é bom porque você não vai falhar naquela coisa que é mais importante agora, tá. Então assim, são várias dicas aqui, eu falei só umas 3 ou 4. Essa aqui também é muito boa, né, a mídia social ela te abre a tantas coisas para você pensar e discutir, que você está defendendo 10 causas ao mesmo tempo e você não está defendendo nenhuma bem. Então assim, você não está ajudando na sua paróquia, e você está falando mal de pessoas, julgando pessoas na mídia social. Então assim, essa aqui também é muito boa, né. Abraçar a tecnologia de propósito único, então um Kindle para você ler, por exemplo, então você sai do celular e você vai para uma tecnologia cuja intenção é fazer só uma coisa. Então o Kindle é só para ler. E aí no Kindle você não consegue fazer outras coisas que não ler, é muito ruim, né, não foi feito para isso. Então assim galera, eu acho que esse livro aqui, o 4.000 Semanas, Gestão de Tempo para Mortais, é um livro que vai te ajudar muito em 2025, principalmente se você tem essa sensação de estar perdido, de não saber onde você coloca seu tempo, de não saber onde você coloca sua energia, de estar andando, mas não estar de fato alcançando coisas. Esse livro aqui é uma grande mudança de mentalidade. E, graças a esse livro, eu comecei também a fazer o meu Bullet Journal, né? Que é basicamente uma gestão das suas tarefas, do seu tempo, por meio de uma estratégia, né? Desenvolvida por um cara, eu agora esqueci o nome dele, mas se você digitar Bullet Journal no YouTube, você vai encontrar, tá? É uma estratégia em que você lista as coisas sempre de maneira analógica, no seu caderninho. Isso me ajudou demais, demais, demais. Antes eu não tinha uma clareza boa das tarefas que eu tinha para fazer, não tinha clareza das tarefas que eram mais importantes, e agora eu consigo até dividir o meu dia nas horas em que eu vou dedicar para eu fazer X ou Y coisa. Então, assim, essas duas coisas, tá? Esse livro, Gestão de Tempo para Mortais, e o caderninho, o Bullet Journal, resolveram, na minha opinião, todos os meus problemas de produtividade. Os dois, tá? E o resto, né, foi eu praticando e exercitando tudo isso. Então, assim, para mim, 2025, para você, tem que ter segredos.com e a 100 Million Offers para você fazer dinheiro, tá? Para você ter um novo jeito de você abordar o mercado e de você aproveitar as oportunidades que vão aparecer. E esse gestão de tempo para mortais e também esse bullet journal, tá? Não é um livro, mas é uma técnica que você pode. Tem o livro do bullet journal, aliás. Mas eu acho que
Essas 3 coisas, tá, são importantes para você em 2025 como profissional de marketing. Os livros de marketing para você ter uma nova oportunidade e o livro de gestão de tempo para você parar de desperdiçar a sua vida, tá bom? Então é isso, pessoal, são só 3 livros mesmo. Lembrando sempre, os livros de marketing estão já na sociedade, então se você não quiser lê-los, quiser apenas ver os materiais e as aulas que eu fiz a respeito deles, é mais rápido para você, custa menos dinheiro, custa menos esforço, custa menos tempo. Então você pode ir lá e conferir. E esses livros aqui, tá, pessoal? Eu tô pensando uma coisinha legal para também inseri-los dentro da sociedade do marketing. Então, esperem por novidades em 2005, tá? A sociedade do marketing vai vir com coisas bem diferentes, bem legais, para ajudar vocês também a evoluir na jornada de vocês, tá bom? Então é isso, grande abraço e até um próximo vídeo.